O Contando Alagoas hoje veio até a Biblioteca Pública do Estado. E nós estamos aqui para falar de literatura. Hoje que o melhor lugar é esse. Hoje a gente vai contar a história de Graciliano Ramos. Muito bem. Antes do programa começar, você já pode acessar as nossas redes sociais. Tem o Instagram, o YouTube e o Facebook. E agora sim, fiquem com o nosso Contando Alagoas. Velho Graça. Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em Quebrangu, no interior de Alagoas, em 27 de outubro de 1892. É o primeiro dos 16 irmãos, filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos. Aos 2 anos se mudou para Buíque, sertão de Pernambuco, onde ficou até 1899, quando muda para Viçosa. Aprendeu a ler em casa com os pais, que eram muito severos, como ele já tinha relatado em livros. Justo. Aos 11 anos ele morava em Viçosa ainda, ele já lia romances, gostava muito e escreve seu primeiro conto no jornal chamado Odilúculo, que era de um padre que tinha convidado ele para fazer. Em 1905 ele muda para Maceió para estudar no colégio 15 de março, mas estava com muita dedicação, latim, português, inglês, italiano, francês, ele gostava muito de letras. Em 1906 ele começa a escrever no periódico Eco Viçosense e também começa a mandar sonetos para a revista carioca chamada O Malho. Lá era publicado lá no Rio de Janeiro e lá ele mandava, como ele ainda era muito jovem, ele mandava esses sonetos que eram publicados pelo pseudônimo de Feliciano de Olivença. Em 1909, escrevia para o Jornal de Alagoas, continuava a escrever para o Malho e, aos 18 anos, em 1910, dava a sua primeira entrevista como escritor para o Jornal de Alagoas. Ele então vai morar em Palmeira dos Índios no mesmo ano para ajudar o pai com o comércio. Lá ele passa pelo Exército e se dedicava entre o comércio e o serviço militar e dava aulas de português durante a noite. Cansado e desanimado com a vida que estava levando com o pai, de cuidar do comércio e tal, em 1914 ele muda para o Rio de Janeiro e lá consegue um emprego de foca de revisão. Não consegue outro emprego muito melhor do que isso pelo tempo que passou por lá. Ele trabalhou nos jornais Correio da Manhã, A Tarde e O Século e colaborava com os jornais Paraíba do Sul e Jornal de Alagoas, sempre com a assinatura RO, que significava Ramos de Oliveira. No final de 1915, ele volta às pressas para Palmeira dos Índios, porque os 3 irmãos dele e um sobrinho morreram devido a um surto de peste bubônica. Então ele deixa de escrever instantaneamente em todos os periódicos, fica morando em Palmeira dos Índios e conhece a sua primeira esposa, Maria Augusta de Barros. Casou-se mesmo a contragosto do pai, já que a moça era de origem muito humilde e a família de Graciliano era de uma família tradicional de classe média alta. Sua esposa faleceu devido às complicações do parto do 4º filho que eles tiveram em 1920. Ele se afasta da literatura, seus 4 filhos vão morar com os avós e Graciliano Ramos entra em depressão. Em 1921, a pedido, ele volta a escrever no periódico chamado O Índio. Ele cuida de novo do comércio da família, o negócio. Eles tinham uma loja chamada Loja Sincera, que é uma loja que vendia tecido. Ele era muito sociável, muito querido na comunidade e convencido por alguns amigos políticos, ele se lança candidato a prefeito em 1927. Ele ganha e em 1928 assume como prefeito de Palmeira dos Índios. Nesse mesmo ano de 28 é o ano que ele conhece a sua segunda esposa, Heloísa Leite de Medeiros. Fica prefeito por 2 anos e renuncia por não se dar muito com as burocracias políticas e seus jogos de influência. Nos 2 relatórios de contas anual que enviou para o governo do estado de Alagoas, a forma da escrita era tão literária que chamou a atenção de Augusto Frederico Schmidt, que procurou Graciliano Ramos para saber se ele tem outros escritos que possam ser publicados. Em 1930, muda com a família para Maceió e é nomeado diretor da imprensa oficial. Cargo que depois de 1 ano ele já pede demissão pelos mesmos motivos que ele deixou de ser prefeito. Muita burocracia, jogos de influência, coisas que realmente o Graciliano não gostava muito.
Em 32 ele começa a escrever São Bernardo, seu segundo romance. E nesse meio tempo tem mais 4 filhos com Heloísa. Ou seja, 4 com Heloísa, 4 com a mulher anterior, 8 filhos. Ah, Graciliano! Menino gostava, viu? 8 filhos Graciliano teve. Em 33 é nomeado diretor da Instrução Pública de Alagoas, cargo equivalente a hoje à Secretaria Estadual de Educação. É contratado também como redator do Jornal de Alagoas, onde publica vários trabalhos, entre eles o Comandante dos Burros, Doutores e Mulheres, não publicados em livro. Publica também o romance Caetés, seu primeiro livro pela editora Schmidt. Em 1934, Graciliano Ramos lança seu segundo livro, São Bernardo, pela editora Ariel. Nesse mesmo ano de 34, o pai dele morre e ele fica muito abalado. Deixa um pouquinho a literatura de lado e começa a se dedicar realmente à educação. E ele revoluciona como instrutor. Ele consegue triplicar o número de matrículas nas escolas públicas e também consegue material escolar, merenda e uniforme para lugares que até então não tinham isso, lugares mais afastados, lugares mais pobres. Só que por não gostar de burocracia, não entrar muito em jogos de influências, a força política dele se perdeu, já que as pessoas ele não era muito interessante porque não tinha essa troca com ele. E ele acaba sendo meio que afastado, deixado de lado. Em 1936, ele é preso em Maceió por uma retaliação, já que ele tinha amizade com muitos comunistas. Ele tomava café lá no Café Central com alguns amigos que eram comunistas, e já que estava naquela Revolução de 35, aquela correria atrás dos comunistas, o Graciliano Ramos acaba também preso. Preso, ele é levado para o Rio de Janeiro e nesse mesmo ano é publicado seu terceiro livro, Angústia. Graciliano passa 10 meses na cadeia, mesmo sem ser mostrado nenhuma prova contra ele. Além disso, ele nunca foi interrogado. Após todo esse tempo, ele é solto e sai da cadeia muito debilitado. Em 37, já em liberdade, ele escreve o conto A Terra dos Meninos Pelados e ganha um prêmio do Ministério da Educação. Em 1938, ele lança, acho que um dos livros mais famosos dele, que é o Vidas Secas, e é nomeado inspetor de ensino secundário no Rio de Janeiro. E volta a escrever para algumas revistas e alguns jornais, inclusive esses escritos dessas revistas e jornais é juntado um tempo depois e feito um outro livro que é o Vivente de Alagoas. Em 1942, ele escreve o livro Brandão, Entre o Mar e o Amor, em colaboração com outros escritores, entre eles Jorge Amado. Nos anos seguintes, Graciliano publicou mais 4 livros, entre eles Infância, que era um livro de memórias, e Insônia, um livro de contos. E em 51 ele se torna o presidente da Academia Brasileira dos Escritores. E nesse mesmo ano ele publica Histórias de Alexandre. Em 52 ele viaja para a Europa, onde seus livros estavam sendo publicados e descobre que tem um severo câncer no pulmão. Porque Graciliano fumava demais. Muito. Graciliano... A maioria das fotos ele está com Toda foto tem Graciliano tem um cigarro no dedo assim. É mesmo. Ele fez uma cirurgia, mas sem sucesso nesse mesmo ano. E em março de 1953 morre o Mestre Graça, apelido inclusive que ele ganhou em Maceió e seguiu com ele a vida inteira. Inclusive teve livro de Graciliano que foi publicado depois da morte dele, como é o caso de Memórias do Cárcere. Livro inclusive que ele não escreveu o capítulo final. O livro foi publicado sem o capítulo final porque ele não escreveu. Graciliano escreveu um pouco mais de 10 obras, entre contos, traduções, livros que ele mesmo fez, uma forma, como ele mesmo dizia, ele não conseguia criar histórias, ele só contava aquilo que ele via, o que ele viveu. E essa eu acho que é a grande pegada e o que fez Graciliano ser um dos escritores hoje, que tem, o nome dele sempre está entre os maiores escritores. Ele ganhou incontáveis prêmios de literatura, incontáveis prêmios. Três dos seus livros viraram filmes. Os livros dele foram publicados em vários países. E se você pesquisar sobre os maiores autores brasileiros de todos os tempos, tenha certeza que você vai encontrar o nome do alagoano Graciliano Ramos entre eles. Foi feito, há algum tempo, uma votação para saber quais eram os principais livros brasileiros já publicados na história. Por votação de especialistas, olha, dos 5 primeiros, 2 eram de Graciliano Ramos. Os 2 livros eram Vidas Secas e São Sebastião. Eu acho que não precisa nem dizer o quanto que
o quanto que Graciliano é importante para a literatura do Brasil. É alagoano, ele é nosso. Se você nunca leu nenhum livro do Mestre Graça, leia. Leia porque vale muito a pena. Se emocione com os personagens que ele criou. Conheça a Baleia, por exemplo. Conheça Paulo Honório, Madalena. Conheça... rapaz. Vai dar spoiler pro pessoal? Deixa vou dar spoiler não. Procure os livros do Mestre Graça, tem em todos os lugares. Biblioteca Pública tem. Nos sebos tem livro do Graciliano. Procura que você vai gostar muito. Tanto é que ele ganhou essa estátua aqui dele, um monumento que fica aqui na praia, na orla. Venha também tirar foto, para prestigiar esse grande autor. E para mostrar que Graciliano é nosso, né? É nosso, alagoano. Muito bem, essa é a vida e a obra de Graciliano Ramos. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, comenta também. E se você quer participar do nosso programa, mande um e-mail pra gente. Tá aqui, contandalagoas@gmail.com. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Espero vocês no próximo programa. Contando Alagoas. Valeu, Mestre Graça. Obrigado. Até mais.